Desde pequeno me ensinaram que Deus está em todo lugar, na dor, no amor e nos milagres. Mas com o tempo, tudo que eu vi foi o silêncio. Eu nasci em um meio de católicos e evangélicos. Pessoas que diziam que desde quando eu era criança, que eu deveria escolher um lado, que eu deveria pertencer a algo. Só que eu nunca me identifiquei com aquilo. Eu somente, muitas das vezes, era obrigado a conhecer alguma religião que eu nem me identificava. E eu acho que isso não é legal você fazer com uma criança. Muitos familiares têm em mente, só porque eles seguem algo, seja religião, seja algum outro tipo de crença, querem que os filhos mais novos sigam isso. Eu acho isso muito errado. Quando eu estava no começo da minha adolescência, foi uma fase de muitas perguntas e eu não tive muitas respostas. Por que o mundo é composto por tanta violência? E se realmente existe um Deus, por que ele nunca fez nada a respeito? Por que tanta morte? Por que tanta violência? Coisa assim do tipo. Se ele é tão poderoso como dizem, onipresente, onipotente ou coisa assim do tipo, porque ele não faz nada a respeito o que acontece no mundo. Esse era o tipo de questionamento que eu fazia, compreende? E eu lembro que eu tinha um pensamento assim também na infância, só que ele não era tão curioso assim, por assim dizer. E muitas das vezes quando eu fazia esse questionamento, somente falavam que, Deus é todo poderoso, Deus é isso, Deus é aquilo, mas nunca tinha uma resposta exata sobre aquilo. E eu sou uma pessoa muito lógica, eu procuro a razão ao invés da emoção. Talvez esse tema não esteja tão interligado com o que eu esteja dizendo no momento, mas essa é uma realidade que eu venho vivendo no momento. Eu nunca me identifiquei com nenhuma religião, eu me identifico como ateu 100%. E essa é a nova realidade que eu vivo. Ateísmo, para mim, não é relacionado ao ódio, mas sim à liberdade. É um ponto de vista diferente que muitas das pessoas acham que só pelo fato de alguém ser ateu, ela tá adorando um demônio, ela tá seguindo coisa errada e não tem nada a ver. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim: todo ateu, se ele não gosta de Deus, ele adora o demônio. Se eu nem acredito em Deus, quem dirá eu vou acreditar no demônio? É uma coisa que não faz sentido nenhum. Outra opinião minha, deixando bem claro, é sobre a religião em si, seja católica e seja evangélica. Porque tudo para algumas pessoas dessa religião é errado. Fazer tal coisa você está condenado ao inferno. Você seguir outra religião, você ter outra sexualidade, você está condenado ao inferno. Aí eu volto e afirmo com toda certeza. Qual é o sentido de uma pessoa ser condenada ao inferno porque ela segue algo diferente de você? Sabe? Isso não faz o menor sentido. E outra, a Bíblia ela foi escrita por um homem, não foi escrita por Deus ou coisa assim do tipo. As pessoas têm uma afirmação de como tudo fosse pecado, como tudo fosse errado, e sendo que não é bem assim, entende? Eu acho tamanha hipocrisia ver pessoas que se dizem religiosas e vão para a igreja somente para estar falando da vida alheia, tá fazendo um monte de besteira quando tá fora da igreja e quando tá dentro lá daquele ambiente é o santo ou a santa. Eu acho isso também hipocrisia. Lembrando que não é todas as pessoas que são assim, tem as suas exceções, é claro. São poucas pessoas da minha família que sabem que eu sou ateu. Algumas eu tive mais confianças em contar sobre esse determinado assunto, já outras eu não vejo nem motivo para falar. Mas principalmente a galera que é mais religiosa, da minha família, tudo mais assim, eu não falei porque eu quero evitar conflitos. Mas não faz sentido pra mim, entendeu? Tá falando esse tipo de coisa pra esse tipo de pessoa. Sobre ser ateu, eu não tenho todas as respostas, mas eu prefiro mil vezes ter essa percepção do que viver em uma certa dúvida se algo existe ou não existe. E se realmente existe, por que não teve nenhum sinal de vida, não teve nenhuma menção sequer, sabe, na nossa atualidade? O caos prevalece, pessoas perdem as suas vidas, coisas ruins acontecem e nada muda. É sempre assim. É esse questionamento que eu estou fazendo. Hoje eu falo com toda certeza que eu caminho em paz sem dogmas, sem estar preso com algo, sem me sentir mal porque eu sou ateu ou porque eu sigo esse caminho. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, e eu acredito que muitas pessoas que não entendem vão ficar incomodadas com isso, principalmente na minha família, mas faz parte. Essa é a minha opinião. Sou maior de idade, sou vacinado, sei o que eu faço. Então essa é toda a percepção. Lembrando que eu não tenho nada contra a religião,
Conheço diferentes religiões de matriz africana, seja a religião evangélica, católica, então eu não tenho nenhum problema com esse tipo de religião. Mas muitas das vezes eu falo das pessoas que frequentam ela. O silêncio que antes me assustava, agora me liberta. Me sinto em paz e me sinto confiante pelo que eu falo, sem pensar em opiniões dos outros ou o que pode acontecer comigo. Lembrando, essa é apenas minha percepção e como eu estava um bom tempo sumido aqui desse canal, eu quis falar isso, apesar de eu ter sempre guardado comigo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço de verdade a presença daqueles que sempre acompanham meus vídeos e lembrando que é somente minha opinião e falando a respeito do meu ponto de vista. Se você não gostou, saia somente do vídeo. Se você quiser mais temas como esse aqui nesse canal, comenta aí embaixo, deixe seu like e um forte abraço e até a próxima.